Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para um debate com a participação de jornalistas convidados. Essa temporada será dedicada a uma análise mais apurada sobre a educação, a repercussão dessa importante política pública nos diferentes setores da sociedade, falar dos avanços e apontar os desafios também. E para falar desse assunto importante, eu convido para esse debate o jornalista Adalberto Júnior, da Rádio Universidade, que vai comandar ao meu lado esse debate aqui Sem Filtro, e o jornalista e radialista João Carvalho Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais, pelos endereços que aparecem aí na telinha. Bom, a educação certamente é uma das pastas mais importantes para o desenvolvimento social, mas para isso é preciso ter investimentos, vontade, experiência e gestão. As pesquisas nacionais recentes ainda revelam dados que desafiam a população. O abandono da sala de aula por jovens e adultos com 14 e 29 anos. Como avançar quando outras urgências como saúde, infraestrutura, moradia, trabalho são tão presentes e importantes na vida destes alunos? Para falar sobre este e outros assuntos aqui no Sem Filtro, a gente convida hoje a diretora regional do SESC Maranhão, Rutineia Amaral Monteiro. E antes dessa entrevista, a gente vai ver um pouquinho sobre a sua trajetória. Vamos lá. Rutineia Amaral Monteiro é natural de Pinheiro, município do interior do Maranhão. Em 1991, foi aprovada em primeiro lugar para cursar biblioteconomia na UFMA. Depois de formada, Rutineia foi promovida para o cargo de bibliotecária no SESC Maranhão, cargo que ocupou por 8 anos até 2004. Toda a bagagem profissional acumulada junto ao conhecimento técnico deu-lhe competência para assumir a assessoria de planejamento da instituição em 2011. Após pouco mais de 7 anos no cargo, veio o convite para chefiar a direção regional do SESC Maranhão. Desde então, a concretização de projetos tem sido uma marca forte de sua gestão. Entre eles, a finalização e inauguração do Teatro SESC Napoleão Everton, em outubro de 2018. Rutineia Amaral Monteiro, diretora regional do Serviço Social do Comércio no Maranhão, é a convidada do Sem Filtro de hoje. Muito bom, quero então cumprimentar novamente e agradecer a participação de todos no programa de hoje. Bom, eu vou abrir hoje com uma análise da senhora sobre os dados da PNAD. Nós temos 52 milhões de jovens com 14 a 29 anos no país e mais de 18% não completaram o ensino médio. E a necessidade de trabalhar é a principal razão para o abandono. Como que as escolas, as instituições de formação precisam se articular para criar estratégias nesse contexto apontado e atrair mais os jovens? Seja bem-vinda. Então, eu penso que a partir desses dados que nós temos, o desafio é muito grande, como você falou. Mas como criar estratégias? Eu penso que o Ministério da Educação ele já vem atuando nessa estratégia, buscando criar o que se chama hoje das escolas de tempo integral. Então, o próprio governo do estado já vem atuando nesse sentido, no caso do SESC também, que sempre contribui com políticas públicas e atua fortemente na área de educação em todo o país. São mais de 239 escolas que o SESC tem em todo o Brasil. De ensino médio são 38 escolas, né, em vários estados. Aqui no Maranhão a gente está com uma turma de ensino médio para essa faixa etária que não pôde concluir, né, na idade regular o ensino médio. Nós estamos atuando com o ensino de educação à distância no período noturno, apoiando integralmente com curso profissionalizante na área de produção cultural. Então, eles têm tanto todo o currículo do ensino médio, como também tem uma formação voltada para ter uma prática, uma profissão, um trabalho, ou descortinar, né, no futuro, em que área que ele quer atuar. Então, a gente tem uma formação cultural para eles, paralelo às atividades do ensino médio. Eu penso que a criação da escola integral, ele ainda é um caminho que precisa ser mais aprofundado por questões, por exemplo, como manter esse jovem na escola em tempo integral se ele tem esses problemas com moradia, né,
com outras questões. Criando-se bolsas, né, que pudesse dar para esse estudante a possibilidade de estar permanentemente na escola, seria um caminho. A outra é a gente avançando na educação à distância, né? Porque a educação à distância vai depender muito de que se criar um tempo, de se ter uma disciplina para poder avançar nos estudos, não deixar de estudar, porque só a educação ela pode transformar realmente o país. E eu penso que é o principal desafio das nossas instituições, mas, sobretudo, do poder público, é investimento em educação no Brasil. Sim, sim. Adalberto, quer começar? Diretora, o SESC é de altíssima capilaridade, né? A senhora falou aí 239 escolas, 38 no ensino médio, né, em todo o país. E aqui no Maranhão temos várias unidades, né? O SESC Administração, o SESC Deodoro, o SESC Turismo, o SESC Saúde, SESC Caxias, SESC Itapecuru, a Biblioteca e o Odontosesc, né? Ultimamente, nos últimos anos, né, no começo do governo federal passado, teve uma investida também para retirada de uma parte desses incentivos, né, de verbas, né? Então, assim, e no começo desse governo, novo governo, também teve, né? Felizmente foi vetado pelo presidente Lula. Mas eu queria perguntar para a senhora como trabalhar com esse ambiente, né? Esse ambiente de não teria um certo receio, né? Por conta dessas tentativas de tirar dessa estrutura capilarizada que já funciona, tudo isso que já está funcionando. É verdade, a gente tem sempre essa preocupação. No entanto, nós sempre tivemos uma preocupação de ter uma disponibilidade financeira que, em médio prazo, pudesse dar essa tranquilidade de trabalho, porque o SESC, ele atua na área de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. São 5 áreas que atua. Alguns têm uma vocação mais, como é o caso do SESC São Paulo, voltado só para a área de cultura. No caso do Maranhão, porque como a gente atua nos espaços em que o poder público deixa de atuar, todas as áreas carecem. E nesse sentido, essa disponibilidade financeira que tanto a gente fez e que dá essa tranquilidade para a gente, também foi o mote dessa investida agora para a retirada de recurso, porque se compilou todo o montante que se tem de disponibilidade financeira no Brasil inteiro. No Maranhão, a gente tem uma disponibilidade expressiva, que dá uma sobrevida de quase 2 anos para o SESC, que seria o tempo de concluir, né, todos os projetos em andamento, né, inclusive a questão da valorização de pessoal dos funcionários, que hoje giram em torno de 600 aqui no Maranhão. O que se faz e como se trabalha nesse cenário, né, de incertezas? Não ter medo de avançar, de buscar também uma sustentabilidade para a instituição, para que a gente possa realmente ter, né, caso se decida aí por corte de verbas, por retirada de recursos, que a gente tenha uma tecnologia social que a gente possa transferir, que se possa compartilhar, que se trabalhe mais investindo em parcerias, e a gente tem avançado muito nesse campo, e é assim que a gente vai avançando, porque é sempre uma questão, né? O cenário no Brasil, ele não é estável para nenhuma instituição, nem para o poder público. Então, a gente precisa não ter medo e avançar com todos os nossos projetos que buscam o desenvolvimento das pessoas, que a gente acredita que a transformação da sociedade, ela se dá, né, com essa participação de todos. Sim, sim, João. Essa situação, de certa forma, deixou o sinal de alerta ligado para que no futuro não surjam novamente propostas de tentar retirar recursos do sistema. Já de certa forma, já se foi discutido isso para que, como a senhora falou, existe um caixa para quase 2 anos. Mas se vier novamente essa proposta, o sistema já está preparado para tentar barrar uma proposta dessa no nascedouro? Então, estamos. A gente tem sempre 2 frentes de atuação. Uma é no campo político.
então a gente tem buscado muito a aproximação política para que os políticos que mudam muito conheçam a instituição e saibam o quanto é importante a atuação do SESC no Brasil inteiro. Isso se fez e teve uma reverberação positiva em todas as esferas, sobretudo no campo político e artístico do país, e foi muita gente que defendeu o SESC. Por outro lado, a gente também tem uma expressiva participação jurídica, porque como os serviços sociais autônomos do tipo SESC, SENAC, SESI, SENAI foram criados em 46 e eles estão assegurados constitucionalmente, então isso está assegurado, né? Primeiro, a nossa primeira briga é uma briga política, a segunda é uma briga jurídica, que aí nós estamos preparados, né? A Confederação Nacional do Comércio, que é a entidade que gerencia SESC e SENAC em todo o Brasil e nos estados, são as federações do comércio, porque nós somos criados e mantidos pela iniciativa privada, né? Nós temos todo esse arcabouço, né, jurídico, político e teórico para uma defesa institucional. Então, a gente acredita, mesmo que se vá para, e existe tramitando, né, tanto em nível de Senado quanto da Câmara, vários projetos para retirada de recursos, criação de outros entes dos S's, o que significa uma diminuição de recursos, não é? Mas todos esses campos a gente tem um embate, né? E está preparado para uma briga justa para se manter o serviço de qualidade que se presta aí para a sociedade em geral. Sim, esse corte de recursos, só para a gente poder explicar um pouquinho, é a medida provisória, né, que prevê a destinação aí de 5% da contribuição social SESC-SENAC para repassar à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, né? Ela passou pela Câmara dos Deputados, mas ela não foi para frente. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, né, o que tinha nesse texto, quais eram os pontos mais frágeis, né, e como que isso poderia, por exemplo, impactar aqui no estado do Maranhão. Ela era direta, né? Os artigos 11 e 12, se não me equivoco, eles ditavam para a retirada de recursos do SESC, no total de 5% do SESC e SENAC, e destinados para a Embratur para a promoção do turismo no exterior. E a gente acredita no turismo, o SESC faz turismo, né? Aqui no Maranhão, por exemplo, por ano nós fazemos mais de 40 excursões, são mais de 2.000 pessoas que participam tanto das excursões locais, dentro do estado, quanto nacionais. E não somos contra, né? Achamos, inclusive, que o Brasil ele é um país com potencial turístico enorme e que gera emprego e renda, né? Só não concordamos que o SESC e o SENAC sejam penalizados, né, para que se tenha esse recurso para a promoção do turismo. Então, nós apoiamos essa vertente de que não se pode tirar o recurso que já está sendo aplicado e está dando resultado no SESC e SENAC, o SENAC enquanto instituição formadora, inclusive de agentes de turismo, e o SESC que faz, né, um turismo social. Nós fazemos um turismo que ninguém faz, a gente subsidia para que o trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, que é um trabalhador com o menor recurso, aí, diante de outras categorias, que ele possa viajar, que ele possa desfrutar. Que isso é educação. À medida que você vai, que viaja, que interage, que conhece outra cultura, você volta com outro olhar, com um novo olhar. E, finalizando aí para concluir essa resposta, a gente buscou, foi assim, um acordo, né? Para trabalhar com a Embratur na questão da formação, ao invés de repasse de recursos, que significaria, de qualquer forma, o SESC e SENAC estarão contribuindo, né, com a promoção do turismo no exterior. Que é a possibilidade das parcerias, né? Adalberto, quer continuar nessa área, nessa pegada aí? Seria um impacto muito grande, né? Se isso se concretizasse. De acordo com as informações que a gente tem aqui, seria o encerramento das atividades do SESC e do SENAC em mais de 100 cidades brasileiras, né? Seria um impacto muito grande. Menos 260 milhões de reais em investimentos em atendimentos gratuitos, né? Incluindo aí exames clínicos, odontológicos, né? Que vocês fazem. Demissão de mais de 3.600 trabalhadores, redução de 2,6 milhões de quilos de alimentos distribuídos pelo programa Mesa Brasil, né? Fechamento de 7.700 matrículas de educação básica, 31 mil em ensino profissionalizante, enfim, é uma série de coisas.
A questão aqui seria como mostrar uma coisa que, na verdade, já existe e vocês mostram muito bem, né? E ter essa consciência de que é preciso aumentar mais. Seria enquanto, em que não é dividir, ordem, né? Sim. Não dividir, aumentar, enfim, as parcerias. Eu acho que também são elas parcerias, podem amenizar bastante isso na formação. A senhora falou em turismo, né? A gente está no São João, existe uma expectativa no ato agora, né? A gente está no meio do São João, né? E tem várias atividades culturais acima de tudo, né? Enfim, o que isso tudo tem como a gente tirar disso? O SESC sempre foi muito acanhado, e o SENAC também em mostrar aquilo que faz, né? Isso despertou na gente, essas últimas investidas para retirada de recursos, despertou na gente essa necessidade de mostrar tudo que a gente faz, de mostrar indicadores de impacto social no trabalho que se faz em todas as áreas de atuação, educação, saúde, cultura, lazer e assistência, o SENAC também. E nessa questão aí nós estamos numa mobilização e vamos implementar. Agora estamos com uma pesquisa, o SESC que eu vejo, né, que está nas plataformas sociais em todo o Brasil, em todos os estados, partindo dessa visão das pessoas, né, no Brasil sobre o SESC, nós vamos empreender uma campanha publicitária bem grande, mostrando todo o nosso fazer. Porque às vezes as pessoas conhecem só o SESC do estado, mas, por exemplo, um comerciário que tem um cartão SESC do Maranhão, ele é atendido em todo o Brasil, em todos os serviços que o SESC oferta, como o Adalberto acabou de elencar, por exemplo, assistência odontológica, a cultura de qualidade. Nós são 56 hotéis em todo o Brasil, um nível de 4 estrelas para receber hóspedes do Brasil inteiro por preços, né, subsidiados para esse trabalhador do comércio. Então, assim, o serviço que se faz, que é um serviço de qualidade, ele está disponibilizado no Brasil inteiro. Nós temos uma rede. O próprio programa Mesa Brasil é uma rede que não atua somente para o trabalhador do comércio com cartão SESC. É uma rede que estende a questão da segurança alimentar para todos aqueles que, infelizmente, ainda precisam. O Brasil é um grande produtor de alimentos, mas 1/3 do que se produz é desperdiçado. O mote do programa Mesa Brasil é combater a fome e o desperdício de alimento. Então, muitas vezes ninguém sabe, mas aquilo que nós eliminamos como sendo resíduo sólido de frutas, verduras, né, ou das próprias proteínas, elas podem ser aproveitadas e são nutritivas para alimentar quem está precisando. Sim, vamos falar dessas ações mais no próximo bloco, que a gente tem que ir para o intervalo, então a gente fica por aqui. A entrevistada de hoje é a diretora regional do SESC Maranhão, Rutineia Amaral Monteiro, e a gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Filtro. A entrevistada de hoje é a diretora regional do SESC Maranhão, Rutineia Amaral Monteiro. Comigo aqui dividindo esse debate, os jornalistas Adalberto Júnior, da Rádio Universidade, e João Carvalho Júnior. Não esqueça de conferir nossos programas nas mídias sociais que aparecem aí na sua telinha. Diretora, eu queria falar, diretora, professora, né? Porque a gente estava falando um pouco da sua experiência, a gente vai abordar isso ainda no programa, mas eu queria falar justamente sobre esses setores que são setores marcantes, né? São setores de destaque aqui no Maranhão. A gente pode falar de turismo, cultura, pesca, né? São atividades que se destacam em relação à economia do Estado. E a educação, ela precisa estar atenta a essas demandas e também urgências, né? Seja ela a educação profissional, a educação formal, né? Como é que estão essas parcerias para ampliar essas oportunidades, essas possibilidades? Por exemplo, com setores estratégicos, a gente pode pensar aqui no complexo portuário integrado, nas próprias universidades públicas, nas privadas. Como é que o SESC ele articula para ampliar esses espaços de formação? É preciso dizer que o SESC ele é o braço social da FEComércio. A FEComércio é uma entidade que congrega os sindicatos patronais no setor de bens, serviços e turismo. Portanto, há uma grande discussão naquilo que é, né, forte na economia do Estado, e é a partir dessa diretriz que o SESC vai atuar.
Então, são visitas que são feitas, como você falou, buscando ampliar as parcerias da nossa atuação. No caso do SESC, na questão portuária, menos, né? Esse viés é mais do SENAC, porque está vinculado à formação profissional. Mas existe essa busca constante de parceria para ampliar a nossa atuação em todo o Estado, seja por meio do SESC, seja por meio do SENAC. O SESC, ele tem várias parcerias com instituições de ensino superior público e privado, né? Tanto para valorização do pessoal, dos nossos colaboradores, quanto também para ampliação da nossa atuação nesse segmento, né? Que é buscar inserir, por exemplo, na questão do ensino superior, o SESC ele tem um projeto que é de gratuidade para reforço de alunos que saem do ensino médio para ingressar no ensino superior. Então, gratuitamente, a gente atende 400 alunos por ano. Este ano, a gente teve uma aprovação de 66 alunos no Enem, né, e mais 37 na UEMA. Né? Então, é uma contribuição que se dá. Mas, para isso, nós também temos parceria com todas essas instituições, se colocando como campo e laboratório de formação. Tanto os alunos que estão em nível de estágio obrigatório, eles podem estar no SESC, nas nossas áreas de atuação, com supervisão técnica, e aí nós temos formalizado convênio com todas essas instituições, né? Tanto pública quanto privada, que estão atuando no estado do Maranhão. E como o Adalberto até elencou ali, ele falou dos municípios que nós atuamos, Itapecuru, Caxias, e estamos também construindo, né, para 2026, uma das nossas maiores unidades será do SESC Imperatriz, que é a segunda maior cidade, né, que tem. E lá, em todos esses locais, nós temos parceria. Uma questão que eu queria ressaltar aqui, muito na área da saúde, é que as nossas ações, elas são todas com parcerias com essas instituições de ensino, com alunos da área da saúde, né? Tanto para levar serviços, quanto também para ser laboratório e campo de prática desses alunos. Sim. Então, eu acho que são parcerias que fortalecem, né, a educação no nosso estado e que, de certo modo, está ampliando o fazer, né, educacional do SESC. Sim, levando esse nome também para a questão da formação do ensino superior, achei bem interessante isso, né? Adalberto, quer começar dessa vez? Diretor, esses recursos, parte deles são particulares, é uma iniciativa, o SESC ele é uma iniciativa particular, né, do comércio, né, é empresarial, ela tem essa amplitude, né, como a senhora até falou, a gente conversando aqui em off, né, são ações, atividades, né, de uma forma de troca social, né, é um braço social do empresariado, no caso. O país, né, na verdade, passando por uma situação financeira não muito boa, a questão da empresarial, a desindustrialização também é um processo que já vem de algumas décadas já. Como é que fica a expectativa, né, diante desse novo governo federal, expectativas da economia, do empresariado, né? A gente está vendo alguns números, eles começando a apontar aí para uma melhora, mas ainda existe uma certa desconfiança, né, aqui no país. Enfim, como é que vocês encaram isso? Como isso está dentro das perspectivas, né, internas da direção? A gente tem um acompanhamento, né, diário, né, do cenário político e econômico do país, porque isso se reflete no SESC, né? E SENAC, porque 80% do nosso recurso, ele é oriundo desses repasses, né, das empresas para o SESC, das empresas formalizadas, né? Então, o emprego formal, ele é muito importante, porque é de lá que vem o nosso recurso, que dá essa sobrevivência e é possível desenvolver todas as ações. E somos otimistas, né, acreditando que o governo vai direcionar o país para um desenvolvimento, para um avanço econômico positivo, que dê para a gente essa possibilidade de continuidade dos nossos serviços, porque são serviços importantes na transformação das pessoas. E nesse sentido, o que se faz mesmo a CNC e as federações do comércio, elas têm um trabalho muito importante com a aproximação do empresariado, seja no fomento
do comércio, na capacitação. Então, hoje, por exemplo, o presidente da FEComércio no estado do Maranhão, Maurício Aragão Feijó, eles têm um plano de trabalho para fomentar a abertura e a manutenção das empresas, porque a Federação do Comércio ela é formada por 17 sindicatos dos segmentos, né, do setor de comércio, de bens, serviços e turismo. Então, essa aproximação e essa formação que se dá para esse empresariado traz também uma sustentação, né, para a manutenção do SESC-SENAC. Então, assim, é uma atuação recíproca. A CNC faz isso, né? Recentemente, o presidente Roberto Tadros, que é o presidente da Federação do Comércio, aliás, presidente da Confederação Nacional do Comércio no Brasil, ele abriu em Portugal um local para fomentar o comércio exterior, porque se vê isso muito na indústria, né? Exportação e importação, mas essa exportação comercial, desse comércio que traz o recurso para as instituições, ele é pouco fomentada. Às vezes o pequeno comerciante, ele não sabe como se adequar a uma legislação e começar a exportar os seus produtos. E aí foi aberto esse escritório do comércio internacional que fica em Lisboa, né, para que se leve e se faça comitivas do comércio brasileiro, incluindo aqui do Maranhão, e que lá se tenha um ponto em que é possível, né, buscar essas negociações e ofertar o produto do Brasil para que a gente possa realmente promover. Então, o nosso otimismo é no sentido de que, caminhando paralelamente às políticas econômicas do Brasil, também se tenha políticas comerciais que nos dê esse respaldo, né, e nos resguarde, né, de manter o trabalho que se faz aqui no SESC-SENAC. Essa é a decisão, vai. Diretora, o ano é 2023, mas ainda se fala muito dos reflexos da Covid-19, principalmente quando o assunto é economia. No que diz respeito a isso, os serviços, né, até pelo que a senhora tem dito, a gente percebe que os serviços do SESC aparentemente conseguiram se manter, né, de forma eficaz, sem sofrer tanto. É isso mesmo? Ou algo aconteceu e já recuperou, se tiver acontecido algo? O SESC ele sempre trabalhou com pessoas, né? Nós somos uma empresa que trabalhamos muito com a presença. Isso afetou muito nossa produção social, porque durante a pandemia todo mundo teve que se manter o distanciamento social. Então, nós tivemos que nos adaptar, como todas as empresas, né, buscar, o pessoal diz assim, buscar se reinventar. Na verdade, não, a gente teve que lançar a mão urgente de tecnologia que pudesse nos aproximar do nosso cliente. Mas tem serviços que o distanciamento não era capaz de fazer. Por exemplo, o SESC, no Maranhão, ele é muito forte no setor de alimentação. Nós temos um restaurante que fica no SESC Deodoro, que nós fornecemos 1.600 refeições dia, né? Isso foi fortemente impactado no ano de 2020, 2021, mas nós nunca deixamos de atender, né? Era o delivery que funcionava, claro, que não era a mesma quantidade de pessoas que vinham buscar. O SESC em todo o Brasil, nesse momento que a gente viu que as pessoas principalmente os trabalhadores, né, informais, eles não tinham como se alimentar porque eles não tinham dinheiro, né, para comprar, eles sobrevivem do que recebem no dia a dia. Então, se empreendeu uma campanha nacional para doação de alimentos, como a maioria das empresas fizeram. O SESC fez, ainda hoje a gente mantém, são 100 refeições dias para as pessoas que vivem em situação de rua aqui do Maranhão. Né, aqui em São Luís, aliás. Né, no Brasil, isso é um quantitativo muito maior. Então, a gente teve esse olhar mais, né, de solidariedade para a fome provocada, mas foi impactado todas as nossas ações presenciais. Mas nós retomamos, né? Em 2021, a partir de maio, junho de 2021, logo após a vacina, né, que as pessoas foram, que se percebeu que teve um arrefecimento ali da Covid, o SESC voltou e o público voltou. Posso te dizer que a gente está atendendo 100%.
Tivemos impacto também na arrecadação, mas isso vem se recuperando. Eu acompanho a arrecadação do SESC, ela vem se sobrepondo porque teve segmentos do comércio que tiveram ganhos muito expressivos, né, como o setor de supermercados, de farmácia. Sim. E isso, de certa forma, contribuiu para que a gente não tivesse uma queda de receita compulsória, que é esse recurso que faz com que nós mantenhamos todos os nossos serviços ativos. Sim. Rutineia, eu queria abordar com a senhora uma questão também que a gente estava conversando aqui nos intervalos sobre a dicotomia, a separação que existe ainda hoje. Claro que certamente isso avançou, mas ainda tem entre a educação profissional, né? E a educação secundária para as elites intelectuais e, digamos assim, esses cursos técnicos, né? Esses profissionais mais para os trabalhadores. Claro que isso mudou, mas ainda se pensa muito assim, esse trabalhador, esse aluno que está na escola profissional, tem condições, ou quais são as condições, por exemplo, que o SESC, SENAC, SESI, eles ofertam para que ele possa ascender também ao ensino superior, né? Existe uma forma de prepará-los? Quais são as ações que essas instituições têm pensado para que esse aluno faça o ensino profissional, mas também possa fazer o ensino superior? Educação permanente, né? Então, a gente também atua preparando esse trabalhador que vem da educação profissional. A gente avança com ele, preparando ele para que ele tenha um nível de competitividade com o aluno de uma escola particular ou pública e possa participar dos exames, né, do ensino do EMED, que é o Enem, né? E assim, o SESC, ele tem um projeto piloto que funcionou com uma escola de tempo integral, mas no regime de internato no Rio de Janeiro não existe, que é ESEM, né? Um projeto bastante exitoso, porque os nossos alunos, eles tiveram a maior nota de Enem, eles competiram. Alguns desses alunos, inclusive, tiveram ascensão para grandes universidades dos Estados Unidos. Perfeito. E no Maranhão, como era uma escola que estava no Rio de Janeiro, eram selecionados localmente, né, em cada estado, e iam para lá. O conceito dessa escola é um conceito muito do conceito europeu, da diversidade, né? Então, esse era um encontro, é um campus. Alunos e professores moravam no mesmo campus, fica em Jacarepaguá. Se vocês tiverem oportunidade um dia, né? Muito interessante. E hoje atua como formador de professores, né? Para todos os ciclos. E a partir desse, agora a gente está no momento, nós estamos participando do grupo de trabalho da rede SESC de Educação, com o mote da Educação 5.0, né? Trabalha com a questão da cognição, com a questão socioemocional e com a questão da transformação digital, né? E é nessa perspectiva que a educação permanente do SESC, ela busca também oportunizar, mesmo para quem vem do ensino profissionalizante, para ele concorra em igual grau de competitividade para o exame, né, para um vestibular, para uma FUVEST da vida, preparando para qualquer exame que possa levá-lo ao ingresso no ensino superior. Ótimo, e com isso a gente fecha o nosso segundo bloco. A entrevistada de hoje é a diretora regional do SESC Maranhão, Rutineia Amaral Monteiro, e a gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco. A nossa entrevistada de hoje é a diretora regional do SESC Maranhão, Rutineia Amaral Monteiro. Comigo ampliando esse debate, os jornalistas convidados, Adalberto Júnior, da Rádio Universidade, e João Carvalho Júnior. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube, tá? Rutineia, eu queria começar esse bloco com você falando um pouquinho da sua trajetória, né? Que você ocupa hoje um cargo importante, né? Como diretora regional, mas sabemos que o seu caminho, ele foi longo, foi uma construção, né? E uma estrada de dedicação e trabalho ao próprio SESC, né? Como é que essa história influencia hoje a sua capacidade de liderança, na busca de recursos, gerenciamento de conflitos, estando na gestão? É importante, né? Quando a gente é brasileiro, é maranhense e tem uma trajetória de ter que ascender e superar desafios, né? Acredito que foi o que eu fiz, né? Quando eu cheguei no SESC, eu estava saindo do ensino médio, eu saí
do ensino técnico profissionalizante. Eu fui aluna da Escola Técnica Federal do Maranhão e já fui trabalhar numa área que é mais ligada à questão social e humana, né? Na verdade, eu queria ser engenheira, esses cursos ali, né? Porque você sai, né? E no SESC, você se descobre trabalhando com pessoas, precisando de vários outros conhecimentos. Eu entrei no apoio na educação infantil, então era um trabalho repetitivo, mas não deixa de ter a sua beleza. Quando você encontra hoje pessoas que passaram ali pela educação infantil e hoje estão professores da UFMA, por exemplo, né? Ou médico, enfim, todo tipo de experiência é importante, foi muito importante, né? Trabalhar com pessoas, vir no SESC. O SESC me estimulou a formação superior, né? Lá eu descobri que para você ter uma prática reflexiva, você precisa aprofundar o conhecimento. Então, aí fiz vestibular como todo mundo. Quando eu entrei aqui, para estudar aqui na UFMA, eu já era funcionária do SESC e lá foi o meu laboratório mesmo. Então, essa questão da liderança, ela vem muito de trabalhar com as pessoas. Também não deixei de ter um olhar fora do SESC, né? Tive outras experiências profissionais fora do SESC, na área da docência. E juntando tudo isso, que sempre foi lidando com pessoas, né? Eu não diria assim, não me considero muito líder, né? Mas, inclusive, recentemente, por acaso, estava pegando tudo que foi currículo e curso que já participei, né? Tudo no papel é muito, né? Mas esse somatório de conhecimentos transversais, de olhar a vida, de olhar as pessoas, de olhar o mundo, é que me ajudou a me construir, reconstruir e desconstruir sempre, né? Achando que a gente nunca está pronto e acabado, mas sempre aprendendo com o outro. Eu acredito que isso é que dá para a gente essa capacidade, habilidade e competência na gestão. Já ensinou para a gente muito aqui, né? Está na veia da docência aqui já, né? João, quer começar dessa vez? Certo. Deixa eu entrar um pouco no campo cultural, que o SESC é um dos grandes incentivadores culturais que nós temos dentro do país, especificamente agora no Maranhão, que nós vivemos um período festivo, né, mês de junho, o SESC está na ativa com as suas atividades. Como é que está o calendário cultural do SESC, especificamente para o Maranhão esse ano? É um calendário, na área de cultura a gente tem um forte investimento, né? São milhões aí que se investe, porque não é fácil fazer cultura e no Maranhão, sobretudo, a gente precisa, né, ter esse investimento. Graças a Deus a gente tem uma sensibilidade do presidente, que isso nos dá uma tranquilidade de trabalhar para investir na área cultural. Então a gente trabalha com as linguagens das artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, todas essas questões aí, nós temos vários projetos. Vamos ter 6ª Mostra de Cinema, que o nosso calendário é muito amplo, eu nem saberia te dizer, mas posso te falar, por exemplo, nesse momento, dessa efervescência da cultura popular, da cultura de tradição do Maranhão. Nós temos o projeto Balaio de Sotaques, começou, o lançamento foi no dia 10, né? Ontem nós também, e aí quando se faz cultura, você está lidando ali com uma cadeia bem forte, né? Dos fazedores de cultura, dos produtores, dos agentes e dos consumidores. Sim. Então, nessa linha a gente trabalha, né? Neste ano, só nesse projeto, a gente tem mais de 60 grupos cadastrados, são mais de 150 profissionais que têm ali a oportunidade, né, de geração de renda, de um emprego temporário, mas também os nossos consumidores. A gente tem um produto da criança ao idoso. Ontem a gente tem, aqui no Maranhão foi o primeiro boi que a gente chamou de terceira idade, que eu nem gosto, mas é das pessoas com mais idade, né, com mais de 60. É um boi que ele já tem um reconhecimento grande, né? Inclusive já dançou aqui na UFMA, ali para o pessoal da UNIT, da Universidade, né, da terceira idade. Então, assim, ontem foi batizado desse boi. Então, hoje a gente tem uma mostra de sotaques na Praça do Panteão, mas nós temos uma programação até o dia 30 aí, nas nossas unidades aqui da capital e do interior, né? Que por eles passam
toda a diversidade, né, dos Bumbas Meus Bois, né, aliás, Bumba Bois, e de todas as brincadeiras folclóricas que tem. E essa pujança toda cultural do Maranhão faz com que também o SESC ele tenha esse compromisso de trabalhar essa questão da cultura, né, porque é um fazer nosso. Né? Nós temos um projeto também muito interessante que eu gostaria de destacar, que é o Carpintaria Cênica. Você não está trabalhando só com a apresentação, você está também trabalhando porque o SESC ele entendeu a necessidade de profissionalização. Você precisava de um iluminador cênico, era uma dificuldade para contratar. Sim. E esse projeto, ele resgata e traz isso, né? Essa possibilidade de formar profissionais para que depois o próprio SESC absorva nas suas contratações. Então, eu acho que a gente fortalece a cadeia produtiva da economia cultural aí como um todo. Sim. Dalberto? Diretora, eu queria só falar sobre esporte. O SESC também incentiva o esporte, né? Tem os ginásios, enfim, tem uma série de coisas, série de atividades também. O esporte que é importante porque é sociabilidade e ao mesmo tempo é educação, né? Não deixa de ser. Enfim, são duas vertentes aí que são claras para a atuação do SESC. Eu queria que você vai falar sobre isso. E foi muito importante tu perguntar que o esporte é também educação, porque uma diretriz básica do SESC é educação em todas as ações. Na área do esporte, a gente trabalha muito com formação esportiva. Nós temos uma quadra do SESC lá no município de Raposa, que nós atendemos mais de 350 crianças em situação de vulnerabilidade social. São 12 turmas que nós temos nas áreas de futsal, basquete, vôlei, handebol, né? E pensando nisso, é muito no contraturno da escola, para que haja uma ocupação da criança e também ali que ele desenvolva alguma habilidade, né, que depois ele pode aprofundar até para um esporte de alto rendimento. É verdade, a gente tem um investimento alto, né, nessa área, são quadras poliesportivas e estamos ampliando. Isso está sendo feito tanto no município de Itapecuru, onde se fez uma pesquisa e se compreendeu que ali precisava também, né, desses centros de lazer esportivo e de um parque aquático que nós estamos montando. A gente tem isso no SESC Olho d'Água, no SESC Deodoro, lá em Raposa já falei, Caxias e agora para Imperatriz também nós vamos fazer isso. Sempre trabalhando com formação esportiva, com as academias, né, e na academia o nosso conceito não é estético, é de saúde e de qualidade de vida, como está na missão do SESC. Então, é um investimento que se faz por entender que é educativo e porque se contribui também com as políticas públicas de saúde, né? Quanto mais desenvolvimento e atividade física, essas pessoas estiverem engajadas, seja a criança, o idoso, a gente tem, né, nas academias atividades adaptadas para o idoso e para o adulto como um todo, né? Então, são atividades que a gente desenvolve. E incentivamos também, nós temos um projeto que eu acho que é bem emblemático do que você pergunta, que é a Olimpíadas SESC e Paralimpíadas. Foi o primeiro projeto de inclusão no esporte, com o futebol para 5 de cegos, né, com o basquete para cadeiras de rodas, né, e a gente vem desenvolvendo muitas outras modalidades para que a pessoa com deficiência também participe das nossas modalidades esportivas. E elas também são acolhidas nas nossas academias com adaptação, né, da modalidade de ginástica ou de outro tipo, outra modalidade, para que ela possa realmente, né, desenvolver essas suas habilidades. Sim. A gente já está encerrando, né, já que a gente está falando de investimento, esporte, cultura, eu queria que a senhora falasse um pouquinho também da relação do SESC com o Festival Guarnicê de Cinema, né, que também é uma grande parceira do Festival Guarnicê. Nós estamos aí com um evento importante na área do cinema. Quais são os serviços, as ações que o SESC também está nessa parceria? Neste ano, nós somos demandados para a questão dos espaços, né, para o Guarnicê. E aí o Teatro Sesc Napoleão Everton, ali na Avenida dos Holandeses, está recebendo parte das ações, porque são ações presenciais, mas são híbridas, né? Sim. Tem algumas que são nas plataformas digitais. As presenciais, sobretudo com crianças, que eu acho muito interessante. Por exemplo, hoje
eram mostras, elas participaram de mostras de curtas, né, de cinema no nosso teatro. E a gente recebeu, pela manhã, hoje, tinham mais de 240 crianças de escolas públicas, né? A confusão. E é muito bacana, porque essas crianças, elas vêm da zona rural. Isso é uma beleza que a UFMA proporciona com o Guarda-Ser de Cinema, né? que se afina muito com o nosso trabalho, né? Que é de proporcionar experiências para aquelas pessoas que mais precisam, né? Nosso presidente sempre diz isso, né? Aquelas pessoas que mais precisam, que não têm um poder aquisitivo, né? Que o pai não traz no teatro, às vezes não tem nem a mobilidade. Então, é uma parceria público-privada que dá muito certo, né? Porque a gente entra com espaço, com tecnologia, com os nossos profissionais que recebem, que acolhem, e a UFMA entra, né, com as mostras, as curtas, as rodas de conversa dos produtores, né, que estão lá, e as crianças ficam deslumbradas e, sem dúvida, que é uma experiência, né, que marca, né, a memória afetiva de cada uma. E nisso você está construindo histórias, né, e ampliando visão, né, das crianças. Dá tempo para uma última pergunta. Queria aproveitar o gancho, porque você recebeu a informação que o SESC acaba entrando como um parceiro nessas comemorações. Vai em 2025, né? Nós vamos completar 10 anos. Tratativas como essas, né, são satisfatórias para o SESC, né, porque acabam entrando em contato com outras instituições que trabalham não só pela educação, que apesar de ser uma TV para o mundo lá fora, mas é um espaço de educação também, não só pelo material que veicula, mas para os próprios estudantes da universidade, né? E traz essa satisfação para o órgão, né? Trabalhar com instituições como a TV UFMA, não é isso, professor? Nós temos uma diretriz, né, para que a gente esteja apoiando e valorizando as iniciativas de todas as nossas áreas de atuação, sobretudo no que diz respeito às instituições de ensino superior. É um dever e um compromisso do SESC estar apoiando todas as iniciativas dessas instituições. E aqui para a UFMA, que já é um parceiro nosso em várias vertentes, né, como é o caso da UNIT, o caso dessa área mais cultural, que é do Diretório Acadêmico Cultural, do DAC. E para a TV UFMA, para nós é um prazer, né, incentivar um órgão que já tem uma parceria nacional com o SESC São Paulo, né, para reproduzir e veicular todo o conteúdo que é produzido no SESC São Paulo. Eu acho que o SESC Maranhão, que assim, não se pode comparar muito com o SESC São Paulo, cada um sobrevive da sua arrecadação. Quando se compara o estado de São Paulo com o Maranhão ainda é um estado subsidiado, mas para nós é um prazer, dentro da nossa possibilidade, apoiar as iniciativas aqui da Universidade Federal, né, seja da TV, da rádio ou de outros órgãos que nos procurem, à medida que podemos. Para nós realmente traz um prazer, porque também, à medida que a gente apoia, a gente também é apoiado, né, porque divulga o nome do SESC. É isso. E com isso a gente fecha o programa de hoje, uma edição de fôlego para falar dos desafios para a educação entre jovens e adultos. Quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje. Adalberto Júnior, da Rádio Universidade, que vai estar comigo nessa temporada especial, e João Carvalho Júnior, jornalista e radialista. Rutineia, suas últimas considerações, por favor. Fiquei feliz com o convite e agradeço em nome aqui do SESC, e fiquei muito honrada com o convite, né? E dizer que o SESC ele está de portas abertas para todos os colaboradores da UFMA, para a TV UFMA. Nós temos uma programação intensa, né? Nossos conteúdos são importantes também, nos colocar à disposição também daqui da TV UFMA para outras parcerias e outros momentos, né? Mais uma vez, grata a todos e todas no debate. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Te espero no próximo programa. Até lá!